Guerreiro, você tem que correr aí pra pegar esse material de anotação, hein? Vai jogando pesado. A galera chegando aí. Rapaz, são tantos concursos, né? Matéria adelante na mão, né? Todo mundo na área aí. Alfa Zulu. Palpite a redação da PMDF. Vou dar semana que vem. Porque eu já dei no aulão, né? Vocês não vão no aulão, aí. O jogo é duro. Deixam apenas as 980 pessoas comparecerem lá e vocês não vão. Santos Dumont na área. Guerreiro, vai entrando aí, vai bombando de coraçõezinhos, né? Posso começar? Específica para PF 2018. Vou para o seu Instagram sobre minha inscrição. Isso aí, né? Um jogador então. Todo mundo aí, né? Já dá para começar jogador. Vou aproveitar para começar jogador, já que já entrou uma galera boa aí. Pessoal, primeiro eu tenho que pedir desculpa para vocês em relação à minha ausência aqui no Periscope. O que está acontecendo? Um aulão atrás de outro aulão e eu tenho que estudar, né? Eu tenho que estudar, eu estudo muito para esses aulões, entenderam? Então realmente estou muito focado nos aulões. Assim que passar essa leva de aulões, né, de concursos, a gente volta, né? Porque no segundo semestre vai ter concurso também, Polícia Federal, enfim. E aí a gente volta a jogar duro aqui no Periscope, mas eu irei entrar, né? Quando assim eu aparecer aqui uma possibilidade, como hoje, como também eu quero comentar um outro julgado aí do STJ acerca da prisão em flagrante, né? No crime permanente baseado aí na mera intuição, né? O STJ de novo reafirmando o posicionamento dele, entendendo que a mera suspeita, a mera intuição não constitui justa causa para a violação do domicílio, né? Entendendo aí que as provas que foram produzidas, né, com essa entrada de policiais militares com base em mera suspeita, enseja, na verdade, são oriundas, né, de um vício, inclusive, não é isso? Você teria aí a aplicação dos frutos da árvore envenenada, não é isso? Seria uma prova derivada de um procedimento ilícito, com a pegada de monstro total. Mas eu vou falar isso numa outra oportunidade, porque hoje, na verdade, eu vim aqui comentar um julgado do STJ, para mim não causou surpresa nenhuma, até porque em março desse ano, a própria quinta turma do STJ, né, esse julgado não foi muito comentado, a própria quinta turma do STJ, em março desse ano, entendeu já pela aplicação do princípio da insignificância em porte de munição, inclusive munição de uso restrito, né? Veja, quando saiu a lei, com a edição da lei 13.497, que incluiu no rol dos hediondos a posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, eu cheguei a comentar com vocês e eu falei, olha, na minha concepção, o STF vai afastar a hediondez quando se tratar de munição e outra. O STF vai continuar aplicando o princípio da insignificância. E eu falei para vocês que o STJ tem um posicionamento todo contrário, né? O STJ entende que os crimes previstos no Estatuto do Armamento são crimes de perigo abstrato, não é isso? Então, para o STJ, em regra, né? O simples porte de uma munição, mesmo que desacompanhada da arma de fogo, caracteriza o delito do 14 ou do 16, dependendo. Se for uma arma de fogo de uso permitido, 14. Se for de uso restrito, 16. O STJ, bem, com essa pegada meio que via de regra. Meio que via de regra por quê? Porque o STJ já começou a ceder.
o STJ já começou a ceder. Isso é muito interessante, porque eu falava para vocês que, a meu ver, a lei, quando ela considerou o 16, né, incluiu o 16 no rol dos hediondos, a vontade do legislador, na verdade, era só dar esse tratamento mais gravoso quando se tratar de arma. Quando se tratar de arma. Ou seja, o espírito do legislador não era dar esse tratamento mais gravoso à munição e acessório. Tanto é porque, veja, você tem aí o princípio da lesividade. Um acessório, né, por si só, qual é a potencialidade lesiva, né? Qual é o perigo de lesão? E qual é a lesão que esse acessório acaba ensejando? Uma munição desacompanhada da arma de fogo é o que o professor Luiz Flávio Gomes, inclusive, chama, né, a denominada munição desarmada joga duro. O que vem a ser denominada munição desarmada é a munição desacompanhada da arma de fogo. Joga aí, joga pesado, né? Chamada munição desarmada. Joga aí, joga pesado. Munição desarmada. Então, para o STJ, alfa azul total. Para o STF, né, essa munição desarmada, veja, não há que se falar aí em potencialidade lesiva, né? Qual o perigo de lesão? Bacana. E o STF, antes da lei 13.497, já vinha aplicando o princípio da insignificância. Aplicou naquele caso lá do pingente, depois aplicou, eu até separei aqui os julgados, né? Cadê os julgados? Para eu dar aqui o número para vocês. Olha, primeiro foi no pingente, aí HC 133984, né? Entendendo aí pela aplicabilidade do princípio de significância, né? O rapaz usando um pingente, veja, qual é o perigo que ensejava a utilização desse pingente, né? De uma munição. O STF entendeu pela aplicabilidade do princípio de significância. Depois, numa outra decisão, já em setembro, no HC... no recurso em HC 143449, né? Recurso em HC 143449, de 26 de setembro de 2017, o STF mais uma vez aplicou o princípio da insignificância numa munição de uso permitido. E agora não era a situação de pingente, não, era munição mesmo. Aplicou, lançou mão aí do princípio da lesividade, né? E aí, aplicando também o princípio da insignificância, entendendo que não há que se falar em tipicidade material, não é isso? Qual é o perigo de lesão? Qual é a lesão que a gente provoca portando uma munição? Entenderam ou não? Desacompanhada da arma de fogo, né? A chamada munição desarmada. E após a edição da Lei 13.497, o STF ainda deu mais uma decisão aplicando o princípio da insignificância e, pasmem, agora numa munição de uso restrito. Então, pessoal, eu já tinha falado, qual foi a minha concepção logo quando saiu a lei? Eu falei o seguinte, olha, vai ser considerado hediondo apenas o posse ou porte de arma de fogo de uso restrito. A hediondez não vai abarcar munição e acessório, lembram disso? E eu ainda digo mais, ainda disse mais. Falei o seguinte, olha, e para mim, a hediondez vai se prender apenas ao caput e apenas à arma de fogo. Não será aplicada às figuras equiparadas lá do parágrafo do 16. Lembram disso que eu falei? Pois bem, tudo caminha nesse sentido. Por quê? Porque, veja, até o próprio STJ, que tem posicionamento firme no sentido de que o porte ou posse de arma de fogo, né, constitui perigo abstrato, bem como o porte ou posse de munição constitui perigo abstrato. Veja, o STJ tem diversas decisões entendendo que não há necessidade dessa munição estar acompanhada de uma arma de fogo. Veja que agora eu já tenho, na verdade, conflitos dentro do próprio STJ. Tenho por quê? Porque em 2018 agora, eu tenho uma decisão da 5ª turma do STJ, 2018, né? Eu tenho uma decisão da 5ª turma do STJ, beleza?
eu tenho uma decisão da 5ª turma do STJ, deixa eu pegar aqui o julgado, né? Deixa eu pegar aqui o julgado, será que eu não anotei esse julgado? Não, peraí, tem aqui, opa, tá aqui anotadinho. Veja, eu tenho uma decisão da 5ª turma do STJ, no HC 428-181, Rio Grande do Sul, de 26 de março de 2018. A 5ª turma do STJ aplicando o princípio da insignificância no porte de munição. Então veja, já em março agora já tinha aplicado a 5ª turma, né? E olha só o que menciona. No caso, o réu foi preso em flagrante em posse de uma munição calibre 32 de uso permitido, desacompanhada de dispositivo que possibilitasse o disparo do projetil, ou seja, da arma. Por conseguinte, deve ser reconhecida a inocorrência de ofensa à incolumidade pública, sendo, pois, a rigor o afastamento da tipicidade material do fato, conquanto seja a conduta formalmente típica. Ou seja, entendendo pelo afastamento de tipicidade material, ou seja, aplicando o princípio de significância, a 5ª turma, no dia 23/3 de 2018. Entenderam não? A 5ª turma. E agora uma nova decisão da 5ª turma, uma nova decisão da 5ª turma, agora no recurso especial 1710-320 Rio de Janeiro, agora, essa decisão fresquinha, também aplicando o princípio da insignificância em porte de munição. Ou seja, muito embora o STJ tenha posicionamento, né? Se você for considerar os precedentes do STJ, você vai verificar que a maioria dos julgados é no sentido de que o porte de arma de fogo de uso permitido ou restrito, né, constitui crime de perigo abstrato, e aí também abrangendo, né, a munição. Veja que eu já tenho divergência dentro do próprio STJ. Beleza? Já tenho divergência dentro do próprio STJ. As turmas já começaram a relativizar esse entendimento, que até então eu poderia considerar consolidado. Beleza? Nesse caso, desse julgado, do recurso especial 1710-320 Rio de Janeiro, o que aconteceu? Um autor, né, que eu vou chamar de Tício, para não dar o nome do cara aqui, ele foi denunciado lá pelo 33, né, isso, tráfico, e também lá no 34, né, que trata lá do maquinário, matéria-prima, enfim. E foi também denunciado pelo artigo 16, posse de 2 munições de uso restrito, uma de 9mm e outra de 7,65. Beleza? O que aconteceu? O TJ Rio de Janeiro entendeu pela condenação no 33 e o TJ Rio de Janeiro ainda, me parece que entendeu pela consunção na absorção do 34 pelo 33, enfim, mas não é o mérito aqui, beleza? E entendeu pela absolvição no que se refere ao porte da munição de uso restrito. Por que o TJ entendeu assim? Entendeu por quê? Porque essa munição ela estava desacompanhada da arma de fogo. Beleza? Tranquilo. O MP recorreu, não é isso? O MP recorreu, recurso especial ao STJ, alegando que o porte de munição por si só caracteriza o delito do 16. Trata-se de crime de perigo abstrato. O MP com essa pegada. Beleza? Tranquilo. E o STJ aqui, que entendeu o STJ na relatoria do ministro Jorge Mussi, na 5ª turma, o ministro entendeu que a munição desacompanhada da arma, né, a chamada munição desarmada, veja, não enseja qualquer tipo de lesão ou perigo de lesão a bem jurídico. Entenderam não? E o ministro, quando ele deu essa decisão, ele ainda mencionou, olha, eu tenho conhecimento que a corte tem esse entendimento sedimentado de que o porte de munição, né, caracteriza aí crime de perigo abstrato. Ele falou isso. Mas ele falou, mas eu tenho conhecimento também que já há precedentes do próprio STJ
no sentido da aplicação do princípio da insignificância. E quando ele cita, né, e aí ele citou alguns precedentes do próprio STJ, citou esse de 2018, né, tem um de 2017 também aplicando o princípio da insignificância, e ele aí também citou os 3 precedentes do STF. E veja, em nenhum momento, nesse julgado, eu li o julgado, em nenhum momento, o ministro fez alusão da impossibilidade da aplicação do princípio da insignificância, considerando a hediondez do delito. Olha só, em nenhum momento, julgado, em nenhum momento mencionou, olha, em que pese ser considerado hediondo, não falou nada disso. Entenderam ou não? Então, veja, já é a visão já do ministro que não se trata de crime hediondo. Porque, veja, como você pode aplicar princípio da insignificância num crime considerado hediondo? Olha só a incoerência. Para que um crime seja considerado hediondo, esse crime ele tem que ter uma elevada reprovabilidade. Concorda comigo? Que para que um crime seja considerado hediondo, né, na política criminal, como legislador, veja, edita uma lei para incluir aquele crime no rol dos hediondos, é porque esse crime ele tem uma elevada reprovabilidade. É isso? Reprovabilidade da conduta. Não é isso? E aí esse crime ele entra no rol dos hediondos. Não pode ser de qualquer jeito, tem que ter uma política criminal antecedente. Bem, legal. Aí, de outra banda, para a aplicação do princípio da insignificância, um dos requisitos é o reduzido grau de reprovabilidade da conduta. Entenderam ou não? Entenderam? Então, como é que eu posso aplicar um princípio da insignificância num crime que é considerado hediondo? Entenderam? Então, veja bem, olha só meu raciocínio, quando o STF ou o STJ aplica o princípio da insignificância no porte de munição de uso restrito, o STF ou o STJ, ainda que indiretamente, afasta a hediondez deste delito, joguei duro com você. Não menciona, mas afasta. Afasta por quê? Porque um dos requisitos para a aplicação do princípio da insignificância é o reduzido grau de reprovabilidade da conduta. E se uma conduta, veja, uma conduta ela é considerada, a reprovabilidade da conduta, veja, é considerada reduzida, eu não posso considerar esse crime hediondo. Entenderam ou não? Então, na minha concepção, quando o STJ e o STF, né, agora estão aplicando, veja, eu já tenho aqui 2 decisões do STJ aplicando o princípio da insignificância em porte de munição de uso restrito na alta, né? Tem do STF, então, a meu ver, o STF e o STJ estão, ainda que indiretamente, entendendo que quando se tratar de munição, não há que se falar em crime hediondo. Tanto é que há possibilidade de aplicação do princípio da insignificância para retirar a tipicidade material. Tá dando para entender isso? Veja, esse é o que eu venho raciocinando, né? Então, veja, eu quero passar essa decisão para vocês. Lá foi no recurso especial, né? 1710-320, essa decisão é recente, beleza? Então já anota aí, né? Isso é elevado, para você considerar um crime hediondo, você tem que ter um elevado grau de reprovabilidade da conduta, não é isso? Bacana? Então, olha, essa decisão é bem recente, né? É agora de maio. Essa decisão é agora de maio, tá? Então, a 5ª turma, depois você procura aí. Então, veja, o STJ aplicando o princípio da insignificância no porte de 2 munições de uso restrito. Essa decisão tá meio que isolada? Não, porque eu já tenho uma decisão da 5ª turma também, da própria 5ª turma também, e aí eu passei para vocês, né? Deixa eu pegar aqui de novo. A própria decisão da 5ª turma também, no HC 428181, relatoria do ministro Ribeiro Dantas, de 5ª turma, julgado em 20/3/2018. De 2018 também, aplicando o princípio da insignificância no porte de munição. Beleza? Tranquilo? Então, pessoal, veja, a tendência é essa, né? A tendência é essa. Em relação ao conflito, entendimento, qual que prevalece? Veja, se você for analisar, a maioria dos precedentes do STJ é no sentido da não aplicabilidade do princípio da insignificância no porte de munição, por considerar que se trata de um crime de uso, trata-se de um crime de perigo abstrato.
né? Se você for verificar, a maioria dos precedentes são nesse sentido. Mas eu já estou tendo precedentes no sentido da aplicação. E outra. Veja que quando há, né, a possibilidade de se analisar outros casos, os ministros estão citando esses precedentes. Né, os ministros que estão aí entendendo na possibilidade da aplicação do princípio da insignificância quando se trata de munição. Os ministros, inclusive, estão fazendo alusão a julgados do STF. O STF tem 3 julgados seguidos aplicando o princípio da insignificância no que se refere à munição. E não quer nem saber se é de permitido, se é de uso permitido ou restrito, está aplicando. Entenderam? Então, eu vejo que, porque os alunos perguntam, professor, e aí? O crime hediondo é o caput e o parágrafo? Bem, eu vou dar meu posicionamento. Eu entendo que é só o caput e outra. Restringe-se, fica restrito, né? Só a arma de fogo, não entrando a munição nem acessório. Entenderam ou não? E para mim o parágrafo não entra no rol do lado dos hediondos. Sabe por quê? Olha só o meu raciocínio. Pega lá a sua lei de crimes hediondos. Pega lá a sua lei, porque eu vou precisar, né? Eu vou precisar aí que você... pega aí a sua lei de crimes hediondos. Pega lá. Quando você falar, professor, já estou com a lei aqui na mão, aí você vai raciocinar comigo, né? Pega lá. Pegou aí, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Pegou, né? Pegou. Olha só que interessante. Quando você pega a lei de crimes hediondos, olha a técnica legislativa que foi utilizada, né? Tá aí na tua mão? Beleza, que a minha já correu aqui, né? Deixa eu ver se eu acho. Se eu não achar, tá tudo certo também. Já. Vamos lá. Olha só. Isso. Jogou duro, né? Jogou duro. Cadê a minha, hein? Jogou duro. Não vai aparecer aqui. Rapaz, eu deixo tudo aqui na sequência, não sei o que acontece aqui. E quando entra aqui ao vivo, mas tá tudo certo. Não quer aparecer, não aparece. Joga duro aqui comigo. Beleza. Pega aí a sua lei. Pega a sua lei aí. Tá, beleza. Peguei, professor, tranquilo. Eu vou jogar duro com você para dizer o seguinte. Vai lá na lei de crimes hediondos e olha só, perceba bem. Lá na lei de crimes hediondos, dá para você perceber que quando o legislador ele quer citar os parágrafos, veja que ele menciona também o caput, ele fala o caput e os parágrafos. Quando ele quer considerar o caput como hediondo e os parágrafos também, deu para perceber isso? Artigo, quando trato lá, por exemplo, da extorsão mediante sequestro, ele fala 159, caput, aí fala parágrafo 1º, 2º, 3º. Já viram isso? Já viram? Percebeu? Quando ele fala estupro de vulnerável, caput, aí fala parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º. Já viram isso? Quem é que está vendo isso? Ele falando caput. Isso. Né? Favorecimento da prostituição, outra forma de exploração de criança e adolescente, né? Ele fala 218, caput. Aí ele fala parágrafo 1º e 2º. Já viram isso? Beleza. Interessante. Então, veja, vou te chamar no perceba. Eu vou te chamar no perceba porque se a intenção do legislador fosse incluir o parágrafo lá do 16, as figuras equiparadas, ele teria citado assim, lá na alteração, né, na lei 13.497, ele teria falado o seguinte, considera-se também hediondos o crime, aí aqui a redação, né, a alteração do artigo 1º. Aí ele fala, genocídio previsto no artigo 1º, 2º e 3º da lei 2.889, e o de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no artigo 16, ele teria citado os parágrafos, ele teria citado o caput e o parágrafo. Entenderam? Aí ele teria citado o caput e o parágrafo, como foi a técnica que ele utilizou aqui no rol do artigo 1º. E aqui não, ele falou o artigo 16. Entenderam ou não? Então veja, quando ele quer que o parágrafo também seja considerado hediondo, ele menciona caput. Quando ele não quer,
ele só menciona o artigo 16 sem mencionar caput. Deu para entender? Isso, o professor Rogério Sanches entende diferente, data máxima vênia, eu respeito, né? Mas é um posicionamento dele, eu tenho o meu e estou fundamentando o meu. Beleza? Tranquilo? Deu para entender? Então, veja, pela técnica legislativa, a intenção, a meu ver, foi essa, né? A intenção foi essa. Entenderam ou não? Porque, olha só, né? Quando, por exemplo... Professor, mas como você sabe que quando ele quer só se referir ao caput, ele não menciona caput? Olha só. Deu para entender o que eu estou falando? Quando ele quer se referir ao caput, como o 16, ele não menciona o caput, só fala o artigo. Sabe por quê? Quando você vai lá no artigo, lá no rol dos hediondos, quando ele trata lá do homicídio simples, não é isso? Que é considerado hediondo quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por um só agente, veja que ele fala, ó, homicídio, artigo 121. Eu sei que ele está fazendo referência ao caput, mas ele não cita. Foram lá? Ó, homicídio, artigo 121. Ou seja, ele está fazendo referência só ao caput aqui, no homicídio simples. Não é isso? Mas ele não cita, ele não coloca caput. Mas ele está fazendo referência ao caput. É igual aqui, quando eu trato da lei de crimes hediondos, né? Quando ele fala assim, ó, artigo 16, ele está fazendo referência só ao caput. Quando ele quer fazer referência ao caput, ele não cita caput. Quando ele quer fazer referência aos parágrafos, considerando os parágrafos hediondos também, aí ele cita o caput e os parágrafos. Deu para entender? Então é por isso que, a meu ver, e aí, né, esse meu entendimento na minha cabeça ele vai crescendo mais ainda, porque vai se cristalizando, né? A aplicação de princípio de câncer é o reduzido grau de reprobabilidade da conduta. E para que um crime seja considerado hediondo, veja, eu tenho um elevado grau de reprobabilidade. Entenderam ou não? Então, veja, vamos esperar, né, o STJ se posicionar acerca das figuras equiparadas lá do 16, se são ou não consideradas hediondos, né? A meu ver, não. Beleza? Na verdade, essa inclusão do porte ilegal de arma de fogo de uso restrito no rol dos hediondos decorreu de uma política criminal equivocada, né? Equivocada. Beleza? Então, acho que aí já tem aluno, né, seguindo o meu posicionamento, entendendo que se restringe apenas o caput, e digo mais, apenas a arma, né? Ao caput só a arma. Não, né? Acessório não entra, né? Isso, munição também não vai entrar não, porque senão você vai ter aqui uma aberração jurídica, qual seja a aplicação do princípio da insignificância em crime considerado hediondo. Qual, professor? Porte de munição de uso restrito. Isso é aberração jurídica, então. Para que o julgador, né, entenda que é possível a aplicação do princípio da insignificância, ele não pode raciocinar com hediondez. Hediondez e princípio da insignificância andam na contramão, não andam de mãos dadas. Deu para entender isso? E por que andam na contramão? Porque a hediondez demanda uma elevada reprobabilidade da conduta. O princípio da insignificância, entre outros requisitos, demanda reduzido grau de reprobabilidade da conduta. Entenderam ou não? Então, não há compatibilidade. Entenderam? Então, né? Então, vamos ver como vai ser isso aí, né? Vamos ver, né? Veja, esses julgados, tanto do STF como do STJ, se baseiam no princípio da lesividade, né? Entendendo que uma munição desacompanhada da arma de fogo, a chamada munição desarmada, veja, não há que se falar em lesão a bem jurídico, ou perigo de lesão, não é isso? Então, para o STF e STJ, ou melhor dizendo, o STF já vem com esse entendimento, né? Quando eu falo STJ, é porque você já está tendo decisões da STJ aplicando o princípio da insignificância e porte de munição. Apesar que,
Digo mais uma vez, o entendimento, né, que é sedimentado em sede STJ, baseado em diversos precedentes, é no sentido de que não há possibilidade. Por quê? Porque porte de munição trata-se de um crime de perigo abstrato. Mas eu estou falando para vocês que eu já tenho aí 2 decisões de 2018 aplicando o STJ, aplicando o princípio da insignificância em porte de munição, e essas decisões fazendo alusão às decisões que o STF, as decisões, né, recentes do STF no sentido da aplicação. Então acho que eles vão acabar andando de mãos dadas aí. O STJ de repente pode entender que trata-se de crime de perigo abstrato, mas relativizar quando se tratar de munição, não é isso? Então vamos ver como é que vai ficar isso aí. STJ vai pacificar, Zuc? Talvez, né? A gente espera isso aí. Deu para entender? Pessoal, uma coisa importante, já que eu falei aqui, esse agente, por exemplo, ele foi condenado no tráfico, né? Ele foi condenado no tráfico e também, né, na acusação, né? Foi no tráfico e no porte da munição. Vamos supor que fosse uma arma de fogo. E aí? Durante buscas, uma pessoa está sendo investigada por tráfico e durante buscas encontraram uma arma de fogo dentro da casa dessa pessoa. Essa pessoa ela vai ser acusada pelo tráfico e mais posse ilegal de arma de fogo? Ou ela vai ser acusada pelo tráfico com a causa de aumento prevista lá no artigo 40, inciso 4, né? 33 com a causa de aumento, né? Olha, a causa de aumento 40, inciso 4, qual seja o emprego de arma, né? O emprego de arma lá no tráfico. Beleza? E aí? O que vocês acham? O que vocês acham? O agente, na hora da denúncia, o MP tem que denunciar pelo concurso material. E aí? O que vocês acham? O agente estava sendo investigado pelo tráfico. Tráfico, foi realizada uma busca e apreensão. Encontraram drogas, encontraram arma também. E aí eu te pergunto, há concurso material de crimes ou deve ser, a denúncia deve se basear aí no 33 com a causa de aumento prevista lá no artigo 40, inciso 4, né, que menciona: se o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva. Eu vou te chamar no PCB e vou dizer. Depende. Depende por quê, professor? Você tem que provar que a arma era empregada no tráfico. Se o agente tem uma arma de fogo em casa, mas você não tem prova que aquela arma era empregada, por exemplo, para ele defender o ponto de drogas dele, entenderam ou não? Tinha arma lá, mas ele não usava essa arma. Entenderam ou não? Entenderam ou não? Não há prova de que aquela arma era empregada no tráfico. Se não há prova de que aquela arma era empregada no tráfico, aí vai ser 33 mais a posse irregular de arma de fogo. Entenderam? Em concurso material de crimes. Entenderam? Agora, se há prova de que aquela arma era empregada no tráfico, o MP tem que denunciar pelo 33 com a causa de aumento. E aí você afasta a posse irregular. Entenderam ou não? Bem, o que aconteceu? E aí eu falava isso uma outra oportunidade. Lá no Sul, não sei se vocês estão lembrados disso, né? Lá no Sul, o que é que aconteceu? Jogando duro demais. Sabe o que aconteceu? Tinha provas nos autos que o cara empregava a arma no tráfico. Aí o que o MP fez? Era uma arma de uso restrito. O MP querendo, né? Veja, a alma daquele acusado, o MP denunciou pelo tráfico em concurso material com porte, com a posse, né? Ilegal de arma de fogo de uso restrito. A pena, veja, era bem maior. E aí, o TJ do Rio Grande do Sul falou o seguinte: olha, há provas aqui de que o cara usava essa arma para a defesa do tráfico. Então, veja, eu vou absolver no que se refere
ao porte ilegal de arma de fogo. Por quê? Porque você deveria ter denunciado ele no 33 com a causa de aumento. Aí o TJ, veja, acabou absolvendo quando você trata lá do 16. Aí saiu um monte de gente aí nas redes sociais falando, caramba, o cara foi absolvido porque usou a arma em legítima defesa do ponto de droga. Caramba, absolveu. Rapaz, sabe por que ele fez isso, o TJ Rio Grande do Sul? Porque ele não pode. Veja, se o MP não denunciou no 40 e no inciso 4, né, do 33 inciso 4, o TJ ele não pode incluir na denúncia. Entenderam ou não? Olha o sistema acusatório. É um MP que deveria ter feito e não fez. Entenderam ou não? Então foi por isso que ocorreu aquela absolvição lá. Não foi porque o cara usou a arma na sua legítima defesa, não foi nada disso. Ele usava a arma na defesa do tráfico, beleza. O MP tinha que denunciar pelo 33 com a causa de aumento do 40. Aí foi querer pegar, né, para o cara pegar uma pena maior, quis jogar os dois. Aí o TJ falou, não, então aqui, né, é que eu vou aqui absolver. Aí absolveu no que se refere ao porte ilegal de arma de fogo, né, ao porte ilegal de arma de fogo restrito, porque deveria ter sido incluído na denúncia como uma causa de aumento, e não de forma autônoma. Entenderam ou não? Então foi isso que aconteceu. Beleza? Então se liga quando você verificar uma questão envolvendo a arma de fogo. Nesse tema você mencionou no aulão em Goiânia, é isso. Então a arma, porque ó, olha só o que fala o artigo 40, inciso 4. O crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo. A gente tem que empregar a arma de fogo. Beleza? Tranquilo? Ou seja, o emprego no tráfico. Né? Aí provou, ele empregava aquela arma no tráfico. Aí o MP, ao invés de denunciar no 40, no 33 com a causa de aumento, né, 40 inciso 4, tentou empurrar, né, veja, não, tentou empurrar um concurso material de crimes. Aí o TJ lá do Rio Grande do Sul falou, não, aqui não. Aí absolveu o cara lá. Né? Aí saiu aí, caramba, como absolver uma pessoa que agiu em legítima defesa de tráfico e tal. O pessoal viajou, né? É complicado. Até eu vi, né, alguns professores aí renomados também nesse sentido, mas me parece que não leram o julgado. A questão foi essa, né? Papo mosca, era para ter denunciado no 3340, inciso 4. E não pode o TJ... veja, o sistema acusatório, né? Não pode o julgador, né? Veja, fazer uma interferência, né, na peça acusatória. Não é isso? Ele tem que se manter equidistante, né? É o sistema acusatório, né? Muito embora não adotamos aqui um sistema acusatório puro como é lá na França, né? Aqui o juiz ele pode em determinadas situações produzir provas, não é isso? Seu princípio, seu livre convencimento, não é isso? Na França não, na França é um sistema acusatório puro, né? Aqui é meio relativizado. Não entendi que o menino colocou ali. Beleza, pessoal, tranquilo aí, então? Tranquilo? Então, beleza, né? Então, anota esse jogadinho aí, né? Bacana, coloca no Zuckerberg. Então, precedentes aí do STJ, no entendimento, né? Na possibilidade aí da aplicação do princípio da insignificância, eu já tenho duas decisões nesse sentido. Beleza? Anotaram os jogados? E... agora, muito interessante, né? Porque o que acontece? Só voltando aqui antes da minha musiquinha... Quando você fica olhando, é bacana, né? Porque quando saem essas decisões, né? Da aplicação do princípio da insignificância e munição de uso até restrito, aí você lembra do Zuc, né? Falava, pô, rapaz, o Zuc falou isso há 4 meses atrás. Há 4 meses atrás eu falei, né? Eu falei, olha, quando o STF, o STJ aplicar o princípio de insignificância na munição, o pessoal vai bombar nas redes. Princípio da insignificância na munição. Não falei isso? Eu falei, ó, mas veja, vocês, né, tipo, meio que não vão receber essa notícia com espanto. Por quê? Porque já vem sendo aplicado. Não é nada novo, não. Eu falei isso pra vocês, isso há 4 meses atrás.
né? Quando poucos se arriscavam a falar acerca da possibilidade de aplicação de significância na munição, porque, veja, agora seria um crime é um crime de perigo abstrato, né? Veja, além disso, um crime considerado hediondo. Mas, indiretamente, com a aplicação do princípio de significância na munição de uso restrito, inclusive, o STJ e o STF vêm afastando a hediondez desses delitos, desse delito, né? No que se refere à munição, né? E aí, veja, se afasta da munição, acessório também. Na área aí agora, né, o melhor coach, preparação de coach para delegado de polícia, meu amigo, na área programa sério, projeto que joga pesado demais, @professor Carlos Rangel na área, né? Então você aí que se prepara para delegado de polícia, às vezes o aluno chega lá, professor, tem algum coach aí para indicar? Aí o professor Carlos Rangel, né? A gente indica quem joga duro, quem faz trabalho sério, que a gente conhece, não é isso? Que é a faixa preta, né? Porque, veja, inclusive, uma das atividades lá do professor Carlos Rangel, dos alunos dele, veja, na preparação também, né? Quando puder, ir lá no aulão adelante. Ele fala, ó, vai lá, porque lá ele sabe que lá o couro come. Pessoal, falando no aulão adelante, tá certo? Poucas vagas agora no Rio Grande do Sul. São Paulo também esgotando, Minas esgotando. Corre lá para você fazer a sua inscrição no www.adelante.net.br. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Mais alguma coisa? Posso ir embora? Posso ir embora? Comentamos aqui, musiquinha e tal. É briga de rua. Rapaz, o jogo foi duro aqui no DF. Pessoal da PMDF, vamos ficar tranquilos, tá? Essa discussão aqui meio que não vai cair não, porque a IADES não vai perguntar posicionamento de STJ não, vai na letra da lei. Aí aquele nosso gabarito continua valendo, beleza? Na letra da lei, o cara tá portando a munição desacompanhada de arma de fogo, a munição desarmada, configura lá o 1416, beleza? A discussão aqui é mais de jurisprudencial, o pessoal que tá fazendo Ministério Público, delegado de polícia, não discursivo e tal, beleza? Vocês continuam lá naquela letra da lei lá, que a gente resolveu uma questão dessa, né? Lá no aulão, e eu falei, olha, se a questão não mencionou STJ, STF, tranquilo. Bacana? Gostaram aí? Tem mais alguém entendendo aí que hediondo é só o CAPT? Tem mais alguém entendendo, depois que eu dei essa explicação, que vai seguir minha corrente? A gente pode até se surpreender aí com o STF, né? Entendendo diferente, mas veja, vocês acham que eu tenho algum fundamento? O jogo é pesado, né? A gente respeita, é claro, os renomados professores que entendem diferente, mas quando você tiver uma convicção de uma coisa e você tem fundamento, você tem que sustentar a sua posição. Entendeu? Isso se chama de autoestima jurídica. Joga duro, autoestima jurídica. É você ter sua autoestima no campo jurídico, fundamentado. Não é ouvir dizer não, filho. É estudar princípios, fundamentos, analisar julgados. Isso é autoestima jurídica. Mandei agora esse nome aí, então tu manda pro examinador. Eu tenho uma autoestima jurídica, porque eu estudo. Aí você não tem que ir porque um falou, outro falou, não. Você tem que ter seu posicionamento. É claro, conhecer o posicionamento dos tribunais também, mas, enfim, tem que jogar pesado. Precisamos de um ministro assim. Vou embora então. Vou lá no Instagram agora. Mestre, mas porte de munição não está bem também no capítulo 16? Aí o aluno colocou, mestre, mas o porte de munição não está também no 16? Está lá, né? Posse ou porte de munição de uso restrito abrange lá, o 16 abrange, né? Objeto material do crime. Não só arma de fogo, mas o acessório e a munição. Mas eu estou falando para você, e aí a discussão era essa. O 16 foi considerado hediondo, veja, o 16 entra arma de fogo, acessório e munição.
Entenderam ou não? E eu estou tendo a aplicação do princípio da insignificância na munição. Como eu posso aplicar o princípio da insignificância na munição de uso restrito se é considerada hediondo? Entenderam ou não? Então o que eu estou falando para você é o seguinte, que indiretamente, quando o STF ou o STJ aplica o princípio da insignificância no que se refere à munição, afasta a hediondez desse crime. Entenderam ou não? Pode. Aí, veja, então, para não esvaziar, né, a concepção de hediondez, eu entendo que apenas é considerado hediondo o porte de arma de fogo. Afasta acessório e munição. E outra, afasta também o parágrafo. E do parágrafo eu falei por quê. Beleza? Tranquilo? Não tem que aqui repetir tudo de novo. Beleza? Depois dá uma olhada na live aí. Né? Aí tem que dar, né? Vim aqui ver o caminho que eu construí aqui no meu raciocínio. Beleza. Vamos lá então, né? Jornal Nacional. Professor, você tá falando, eu tô com todos os julgados aqui, filho. Autoestima jurídica, ó. Tu tem sua autoestima jurídica? A minha aqui, ó. Pode falar de boca pra fora não, filho. Tem que estudar, porra. Entendeu? Quer jogar duro, mas não quer estudar. Aí, ó. A lei e tal, alteração. Né? Antes de eu falar com vocês aqui, eu faço um estudo. Dou uma analisada, falo como eu vou falar, entendeu? Autoestima jurídica, pô. Por quê, irmão? Negócio é que fulano falou. Deixa fulano falar. Bacana, palmas para ele. Mas você tem que ter a sua autoestima jurídica também. O que é autoestima jurídica, professor? Estudar pesado, argumentar, é isso? Não é engolir tudo que as pessoas te passam, não. Isso. Né? Isso aqui é toda a minha pastinha de arma de fogo, de munição, ó. Todos os julgados estão aqui. Não tenta, né? Não tenta. Valeu, galera. Vou lá no Instagram agora dar uma zoada. Tchau, tchau.